E hoje no Aeronotícias, Qantas, empresa aérea australiana, define data para aposentadoria dos gigantes Airbus A380, mas já? E saldo de prisões no aeroporto de Guarulhos foi de 9 passageiros entre sexta e segunda-feira. Veja o que fizeram essa semana agora, hein? E o aeroporto de Santiago do Chile segue registrando números recordes de passageiros, mostram dados de julho de 2025. E a gente vai aproveitar e vai traçar um panorama de comparação entre as empresas aéreas chilenas e as empresas aéreas brasileiras. Por quê? Aqui no Brasil, mesmo com recordes de número de passageiros e de aeroportos lotados, entre aspas, as empresas aéreas continuam passando por dificuldades. Vamos falar sobre isso já já no Aeronotícias, que está começando agora. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E o Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, única escola que garante a sua aprovação nas provas técnicas de comissário de voo, tanto nos processos seletivos das companhias aéreas, quanto na prova da ANAC, se elas voltarem. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar, de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! E a Qantas já definiu aí a data de aposentadoria dos seus gigantes Airbus A380. Então já confirmou que o avião que vai substituir os gigantes é um também gigante, mas nem tanto, né? Que é o A350-1000, que será o seu sucessor, né? E com esses aviões, gente, a Qantas vai fazer o voo de Sydney, na Austrália, até Londres, em rota direta, de até 20 horas de voo. Então, serão aviões com baixa densidade, ou seja, eles não terão tantos lugares assim, ou seja, o espaço para as pernas vai ser maior, né? Para ficar 20 horas dentro de uma aeronave, a empresa sabe que precisa de ter mais espaço, os passageiros precisam levantar, precisam até fazer, digamos assim, exercícios em função do perigo da trombose, né? Então, serão aviões configurados com não tantos passageiros. Então, vai ser digamos assim, a experiência de viagem nesses A350 deverá ser muito boa. Além de ser um voo direto, né? Não vai precisar passar em Singapura para poder sair de Sydney e chegar em Londres, né? E quando que vai ser isso? Está previsto para 2032, o ano fiscal de 2032. Até lá, o super jumbo da Airbus, o A380, ainda tem muito querosene para queimar, né? Então fica aí a data. E o A380, digamos assim, teve aí tá tendo uma vida, né? Não tão grande, né? Por quê? Porque é um avião de 4 motores. A gente sabe que as empresas cada vez mais estão buscando aeronaves mais econômicas, de preferência com 2 motores. A gente não tem mais no mercado de aviação aeronaves com 3 motores, porque os aviões de 2 motores já dão conta do recado, né? Lembrando que na aviação comercial é obrigatório, por aeronavegabilidade, critério de aeronavegabilidade, você tem que ter pelo menos 2 motores, porque se um der problema, na decolagem, que seja na fase que o avião está mais pesado, o motor que sobra é capaz de fazer o avião decolar, fazer o avião subir. Aí ele vai jogar o combustível. Esses aviões, eles têm muito combustível, eles decolam com um peso máximo de decolagem em torno de 100 toneladas a mais do que o seu peso máximo de pouso. Isso significa o quê? Que se você decolar e der um problema no motor e você tiver que voltar, você vai ter que jogar ali combustível fora para atingir o seu peso máximo de pouso e poder regressar para o pouso, né? Então são aviões aí muito grandes e, como eu falei, os requisitos de segurança exigem pelo menos 2 motores. E os aviões que têm 4 motores, isso aí se tornou na aviação algo meio que antieconômico em relação à manutenção,
em relação ao consumo de combustível, a eficiência dos aviões. Então as empresas estão migrando definitivamente para esse conceito aí de utilizar apenas aviões de 2 motores. Se pudesse usar de um motor, as empresas com certeza iriam querer usar, mas não é possível, né? Então são de 2 motores aí. E o Airbus A380, cada vez mais, ele se mostra, digamos assim, um produto que faz parte, digamos assim, do plano de negócios de praticamente uma empresa, que é a Emirates. A Emirates, ela tem aí, digamos assim, ela baseia o seu plano de negócios em muito, né, no fato de utilizar aviões A380, e eu não duvido que esses aviões remanescentes, eu também, se bem que 2032 ainda tem bastante tempo, né? Mas é possível que esses aviões aí possam sair da Qantas e passar para Emirates, ou então até servirem de fonte de peças, equipamentos, enfim. Vamos ver como é que vai ser. De qualquer forma, a gente ainda tem tempo para voar no Airbus A380 da Qantas aí até 2032, né? E saldo de prisões no aeroporto de Guarulhos foi de 9 passageiros entre a última sexta-feira e essa segunda-feira agora, né? O que houve aí, gente? O aeroporto de Guarulhos está demais, gente. Eu utilizei o aeroporto agora no domingo, no meio desse criprocó aí, né? E um avião com 400 passageiros chegando do exterior. Adivinha, tinha finger para conectar o avião? Claro que não. E aí tivemos que desembarcar usando escada, que não chegou, que demorou para chegar. O comandante teve que se desculpar perante os passageiros, né? Ó, gente, não tem escada, não tem ônibus no aeroporto. Aí todo mundo em pé no avião esperando, querendo sair do avião, aquele monte de gente dentro do avião esperando, né? Depois de um voo aí de 11 horas. É o padrão esperado do aeroporto de Guarulhos. A gente chega em Guarulhos, já sabe que a chance de você chegar e tá tudo funcionando direitinho é muito pequena, né? A gente que é usuário sabe disso. Então a gente já espera. E a tripulação fica estressada, porque 400 passageiros ali reclamando, né? E com razão, mas a culpa não é da tripulação, não é do piloto, não é do comandante, não é da empresa aérea, é do aeroporto, que presta um serviço pífio, sofrível, vergonhoso para os usuários, né? Digamos assim, um desabafo que eu sempre faço quando eu tenho que usar o aeroporto de Guarulhos, infelizmente. E o que aconteceu aí com os passageiros que foram grampeados, né? Vamos ver. Então, em uma série de ações realizadas no aeroporto de Guarulhos, entre sexta-feira última e segunda-feira, dias 22 e 25 de agosto, a Polícia Federal efetuou prisões de 9 passageiros, né? Agora, além de tudo isso, ainda tem digamos assim, pessoas que precisam ser presas no aeroporto, ou seja, estão fazendo coisa errada, né? Além de todo esse serviço que o aeroporto presta de forma ruim, ainda tem pessoas aí perigosas no aeroporto. Vamos ver o que eles fizeram. No decorrer dos procedimentos de controle migratório, policiais federais prenderam 3 homens com mandados de prisão civil em aberto, expedidos pelas justiças dos estados do Maranhão, Piauí e São Paulo. Os indivíduos interceptados em momentos distintos, entre os dias 22 e 24 de agosto, foram detidos após tentarem imigrar e serem identificados pelo sistema de alerta da Polícia Federal. Estavam tentando fugir pelo jeito, né? Além disso, na sexta-feira foi efetuada a apreensão de 3 passaportes, 2 italianos e 1 brasileiro. Os documentos de propriedade de uma brasileira e de um nacional da Itália foram retidos logo após o desembarque do casal de um voo procedente da Itália. A medida foi cumprida pelos policiais do controle migratório em atendimento à decisão judicial. No voo que eu estava vindo, tinha uma passageira voltando também da Itália. Ela estava escoltada por policial, a gente viu ela escoltada lá em Milão, né? E devia estar voltando também, né? Estava escoltada lá em Milão, né? Estava com um policial do lado, enfim. Por fim, ações de repreensão
resultaram na prisão de 6 passageiros. Olha aí, ó, repressão narcótica. Então tem muita coisa de ruim que passa aí. Infelizmente aí não tem nada a ver com o aeroporto. Aí são outros problemas, né? Felizmente a polícia agiu, né? A polícia, que também não tem nada a ver com digamos, essa concessionária do aeroporto. Então a polícia está de parabéns por ter grampeado esse pessoal que fez por onde, né? Então tá certo aí o trabalho da polícia. 4 passageiros foram presos por transportar produtos aí proibidos, né? Farinha, se é que vocês me entendem, né? Dentro de cápsulas que foram ingeridas, as famosas mulas, né? Então embarcariam com destino à França, Turquia e Inglaterra e foram conduzidos ao Hospital Geral de Guarulhos, que é, ó, imagina aquele hospital, né? Então tem gente que precisa do hospital, que está na fila, que realmente precisa de um hospital. De repente chega uma pessoa como essa aí que está fazendo um monte de coisa errada e precisa ser atendida, ou seja, ainda atrapalha quem realmente está precisando do atendimento hospitalar, né? E aí fizeram lá a remoção das cápsulas, né? Enfim. Uma brasileira foi presa após os policiais federais localizarem mais de 2 quilos de farinha ocultos em fundos falsos de suas malas de viagem. Ela pretendia levar a para Tailândia. Olha aí, ó, só gente boa, né? E um nacional da Croácia foi preso ao desembarcar de um voo procedente do México. Em sua bagagem foram encontrados 4 quilos de substâncias proibidas também em fundos falsos, né? Todos os presos no âmbito dessas, digamos assim, desses comportamentos ilícitos foram apresentados à Justiça Federal e presos em razão de mandados de prisão em aberto e serão encaminhados às penitenciárias dos devidos estados. Espero que fiquem presos, né, gente? Porque a gente sabe que aqui no Brasil dificilmente alguém fica preso, né? Camarada é pego fazendo coisa errada, né? É pego em flagrante fazendo coisa errada, não tem como negar e mesmo assim ele ainda é solto. Ou seja, no Brasil hoje, na prática, ninguém vai preso mais. Infelizmente o nosso país virou isso, né? Então isso atrai todo tipo de pessoas com essa índole, porque sabe que aqui não pega nada, rapidamente ele vai estar solto, né? Infelizmente. Bom, parabéns aí à polícia. Espero que a polícia não esteja enxugando gelo, né? Que isso aí é altamente desestimulante, até mesmo para os policiais saberem que trabalharam, fizeram a parte deles e não adiantou nada, né? O pessoal na outra semana está cometendo os mesmos ilícitos, né? Infelizmente. E outra notícia a respeito do aeroporto de Santiago do Chile, que segue registrando números recordes de passageiros, mostram dados de julho de 2025. Olha aí, gente. A gente pensa que só aqui no Brasil, que os aeroportos estão cheios. Isso aí é um fenômeno que está acontecendo, não é só aqui não, tá? América Latina inteira aí, os principais, até a Argentina, que estava no passado aí recente, estava mal das pernas, está reagindo muito bem e está apresentando a grande evolução na aviação, né, no tráfego aéreo, né? E olha só, Santiago do Chile, o Chile que é um país bem mais desenvolvido que o Brasil, né? Bem mais desenvolvido. É só dar um pulo no Chile, pega o avião, vem para o Brasil, que na hora você vê a diferença, né? Muita diferença, gente. O chileno ganha em média o dobro do que ganha o brasileiro, só para a gente ter uma ideia, né? Em dólares, né? E olha só, o aeroporto de Santiago continua registrando números recordes de fluxo de passageiros durante 2025, consolidando sua recuperação e crescimento sustentado. Segundo o último relatório, apresentado pelos acionistas da administradora, né, da Vinci Airport, que são os aeroportos lá do Chile, entre janeiro e julho, transitaram pelos terminais nacionais, pelos terminais nacional e internacional, um total de 15.730.000 pessoas, o que representa um crescimento de 4,3% em relação ao ano passado. Então teve um crescimento aí significativo, né?
O pessoal lá do Chile destacou que o resultado de julho reflete um uso intensivo e sustentado do aeroporto durante a alta temporada de inverno. Muita gente vai para o Chile para esquiar, para aproveitar a neve, enfim, né? Diferente do Brasil, né? Que aqui o forte é no verão, na parte quente. Lá, algumas cidades aqui no Brasil, o forte é no inverno, como cidades do Sul, Gramado, Canela, aqui em São Paulo, Campos do Jordão. Mas no geral o Brasil é verão. Já em outros países da América do Sul, Argentina e Chile, eles aproveitam bem também a parte quente, né? A parte fria do ano, né? O inverno. Porque tem neve, né? Tem neve, tem estações de esqui, enfim. E aí, olha só, com o crescimento acentuado dos voos internacionais, especialmente de turistas argentinos e brasileiros atraídos pelo turismo de neve e compras. A Europa está bem cara, né? Estados Unidos também está caro. Então o pessoal acaba aproveitando aqui na América do Sul, né? Mais perto, mais barato, né? E de chilenos que buscam novos destinos a partir das rotas diretas que abrimos nos últimos anos. Então, excelente notícia aí do Chile. Quem não visitou o Chile, vale a pena, tá? É um país lindo, maravilhoso, muito organizado, muito bonito. Parece até que você está na Europa, né? Enfim. E a gente fez um comparativo aqui, gente, entre o Brasil e o Chile, né? Só para a gente ter uma ideia, né? De como que é a dificuldade das empresas operarem no Brasil em relação ao Chile. Então vamos ver como é que é a diferença? Olha só. Infraestrutura, tributação e ambiente competitivo. Então, um estudo da Amadeus com a ALTA, Associação Latino-Americana e Caribenha de Transporte Aéreo. Amadeus é um software, né? Uma empresa que produz software para atendimento em aeroportos. Tá? Coloca o Chile em primeiro lugar no ranking de competitividade da aviação na América Latina, com pontuação 82. O Brasil, olha só, o Brasil está bem atrás, 71 no Brasil, tá? Os critérios incluem infraestrutura, impostos e taxas, conectividade tecnológica, facilitação de passageiros, liberalização de mercado e predisposição ao turismo. Então, o Chile bem à frente da gente, né? E o Chile é um país bem menor que o nosso, né, gente? O Chile tem menos população que o estado de São Paulo, tá? Só para vocês terem uma ideia. O PIB chileno é muito inferior ao do Brasil, mas se você dividir o PIB chileno pela quantidade de população que tem lá, a renda per capita do chileno é muito maior do que a renda per capita do brasileiro, né? Impostos sobre combustível e encargos trabalhistas. Como é que está o Chile? No Chile, combustível de aviação não sofre ICMS, que o ICMS que é um roubo, né? Cada estado cobra o seu, né? Ao contrário do Brasil, onde a alíquota varia entre 12% e 25%, que é muito mais do que a empresa aérea tem de lucro. Muito mais, tá? Enfim, que o estado vai lá e pega para ele, né? Enfim. Encargos trabalhistas no Chile são de aproximadamente 5% da folha, contra cerca de 40% no Brasil. Ou seja, você contratar no Chile é muito mais fácil, muito mais barato do que você contratar no Brasil. Além disso, tripulantes chilenos podem voar até 90 horas por mês contra 76 horas no Brasil. Então, os tripulantes chilenos, querendo ou não, são mais produtivos do que os brasileiros. Tem rota, tem a empresa aérea Latam, por exemplo, é uma empresa que tem a parte chilena, tem a parte brasileira. Algumas rotas os brasileiros não podem fazer, eles acabam perdendo para os seus colegas chilenos, porque eles não podem fazer em função de legislação, né? A legislação brasileira é mais restritiva e aí eles ficam, digamos assim, impedidos de fazer essas rotas, porque os chilenos têm uma legislação, digamos, menos restritiva. Agora vamos falar de logística, manutenção e burocracia. O Chile possui um canal aduaneiro especial, a chamada Linha Azul, que permite que companhias aéreas substituam uma peça com defeito quase que imediatamente. No Brasil, esse processo pode levar até uma semana, encarecendo estoques e capital de giro. Ou seja, lá é muito mais simples, mais facilitado.
mais desburocratizado, aqui é tudo mais difícil, né? Isso gera maior eficiência operacional e menor imobilização de recursos. Taxas aeroportuárias e tarifas. O governo chileno está estudando uma redução de até 50% nas taxas de embarque ao longo de 8 anos para estimular o setor. Atualmente as taxas variam entre $11 no doméstico e $30 no internacional, né? Acima de 500 quilômetros. Enquanto, por exemplo, em Madrid é cerca de 26 e em Barcelona 21, só para ter uma noção, né? Tributação societária e incentivos fiscais. A alíquota de impostos corporativo no Chile é de cerca de 25% com infraestrutura administrativa muito mais simples e muito mais eficiente. O país oferece incentivos por meio de programas de inovação, como Startup Chile, créditos fiscais para pesquisa e desenvolvimento, zonas francas, como a de Iquique, com isenções tributárias significativas. Já no Brasil, ainda que haja regimes especiais e incentivos, raros casos aí, né, com redução de ICMS, que no Chile nem existe, em alguns estados, né, redução em alguns estados, persistem múltiplos tributos em cascatas, um incide sobre o outro. Você paga imposto sobre imposto aqui no Brasil. E burocracia muito, muito, muito mais complexa, né? O Brasil é um inferno burocrático, tá, gente? Você precisa contratar um exército para poder entender essa parte tributária, fiscal aqui no Brasil, né? Então, por isso que nenhuma empresa quer vir operar no Brasil. O Brasil ele é liberado para as internacionais virem operar. Antigamente era proibido, não podia, né? Os sócios, os donos, tinham que ser 80% de brasileiros que residiam no Brasil. Liberaram isso daí. Mesmo assim, ó, ninguém se manifestou, ninguém quis. Por quê? Porque aqui no Brasil o cara não ganha dinheiro, né? Olha aí a dificuldade, ó. Benefícios fiscais recentes no Brasil. Entre janeiro e agosto de 2024, o setor aéreo brasileiro recebeu cerca de 3 bilhões de reais em incentivos fiscais. A Latam foi a maior beneficiada, com 1,7 bilhão em renúncias fiscais, parte direcionada à compra/aluguel de aeronaves e peças. Em 2022, estimou-se que a Latam economizou 4,4 bilhões em benefícios como desoneração da folha, regimes especiais e subsídios. Apesar desses benefícios, pessoal, as condições estruturais ainda são muito mais fáceis lá no Chile. Aqui no Brasil, o governo ele te arrocha, ele arrocha o quanto ele pode, aí depois ele vai lá e te faz uma renúncia fiscal para falar que quebrou o teu galho. Mas ó, tô quebrando o teu galho, tá? Se você não, digamos assim, não andar na linha, pode ser que eu tire esse benefício. Tá certo isso? Eu tô falando isso em tese, tá? Porque não é digamos assim, um benefício estrutural, não é desse jeito. Você tá devendo, vou deixar para lá, tá? Isso aqui você não precisa pagar não para te ajudar. Tô te ajudando, que nós somos chapa, nós somos camarada. Tá certo isso, gente? É assim que trabalha? É o Brasil, né? Então, ó, a conclusão. Comparação entre Chile e Brasil, não dá nem para comparar então, né? Vantagens estruturais fiscais muito mais robustas no Chile. Menor carga tributária sobre combustível, folha de pagamento, não existe ICMS, encargos trabalhistas muito menores, infraestrutura aduaneira operacional muito mais eficiente, menor tempo e custo de manutenção, ambiente regulatório bem mais competitivo, menor burocracia, maior facilidade de entrada, políticas de incentivo e simplificação tributária, incluindo crédito fiscal, programas de inovação e zonas francas. Então, embora o Brasil tenha avançado em algumas frentes, avançado aquilo que eu falei, né? Ó, vamos deixar para lá essa dívida de vocês aqui, ó. Vamos deixar para lá, que a gente é irmão, né? Enfim. Então, para vocês terem uma ideia, por isso que mesmo com aeroportos cheios, fila nos aeroportos, as empresas brasileiras estão ainda mal das pernas, né? Por isso que a Latam, quando era TAM, existia a LAN Chile. A LAN Chile, gente, ela tinha a metade do tamanho da TAM. Metade do tamanho da TAM.
Só que ela valia, preço de mercado, 3 vezes mais do que a TAM, que é empresa brasileira. E aí quem comprou quem? Quem tem dinheiro, né? Quem vale mais, mesmo sendo muito menor, tendo metade do tamanho. Quem que deu as cartas? Quem que abocanhou? A LAN abocanhou a TAM. E hoje nós temos a Latam, mas o controle, todo mundo sabe, o controle é feito lá em Santiago. Infelizmente, tá bom? Então, com isso aí, espero ter elucidado aí para vocês, né, como que é a diferença do nosso país. Eu sempre falo aqui que a gente precisa de diminuição de taxas, tarifas, impostos, desburocratização para que a aviação possa crescer e para vocês entenderem mais que isso é fundamental, não só para a aviação, mas para qualquer área, para o Brasil poder se desenvolver. Tenta abrir um negócio, você que nunca abriu um negócio, tenta abrir para você ver como é difícil. Você abre um negócio hoje, amanhã já chega um monte de boleto para você pagar, você não sabe nem do que é. Um monte de taxa, tarifa, imposto, enfim. Você não tem a menor noção do que é aquilo. Está lá com a data de vencimento, né? Infelizmente é assim no Brasil, um governo que é hostil a quem quer produzir, a quem quer trabalhar, né? Infelizmente. E a gente espera que isso melhore. O Aeronotícias fica por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu!